Olá, seja bem-vindo ao Resenha. Esse é mais um programa aqui da grade do Parentalidade Preta. E antes de começar, eu queria falar um pouquinho a respeito desse projeto. Bom, o Resenha é uma experiência imersiva onde eu te convido para ir comigo e com os meus amigos para uma mesa de bar para a gente falar sobre criação. Como a gente não tem um recurso visual aqui, eu quero que você se imagine no meio dessa mesa e com a gente em volta. A ideia é que você esteja no meio da nossa conversa, participando ali, com seus pensamentos, é claro, do que a gente está trocando. O que você vai ouvir aqui é a pontinha do iceberg do que a gente faz diariamente ou constantemente no nosso grupo de trocas no WhatsApp. Nós, homens pretos, que somos pais, falando sobre criação e os perrengues que a gente passa com as crias. Então você, que tem esse perfil e não tem um local para trocar a respeito desses temas, seja bem-vindo. Se você quiser participar da próxima resenha, me manda uma mensagem na DM lá do @parentalidade_preta e a gente marca e você participa com a gente. Será muito bem-vindo. Por se tratar de um projeto imersivo, eu recomendo que você use fones para ouvir, porque aí você vai se situar bem no meio da roda de conversa da gente. Como o foco é a conexão e ainda como nós não temos o recurso visual, eu vou mostrar para vocês a voz de cada um para que você entenda quem está falando em cada momento. Essa é a minha voz e eu sou o Diego. Essa é a A voz do André. gente, a gente mudou de pediatra, né? Essa é a voz do Alan. Quanto parece que sim. Vamos ver se continua desse jeito. Essa é a voz do Eric. Tipo, acorda durante a noite, assim, né? E às vezes ele acorda sonhando, né? Essa é a voz do Luan. Com ele, né, mano? Pra gastar as energias, porque, mano, não dá pra ficar em casa, não, velho. Essa é a voz do Lucas. Tem uma fala muito pertinente do Dia dos Pais. Essa é a voz do Wesley. Eu tenho uma responsabilidade de guiar o meu filho o máximo que eu puder. E essa é a voz do Robson. Que tem alguma coisa no nosso grupo, né? Que a gente fala o que tá precisando nas nossas conversas e o bagulho acontece, né, cara? Eu queria deixar registrado aqui também que o Resenha é uma parte do que acontece nos nossos encontros mensais, onde a gente para conversar, a gente dá uma parada, discute um pouco sobre as questões que estão nos afligindo. Então nem tudo que acontece lá vem para cá. Na real, a maior parte das nossas conversas, elas acontecem lá, nas nossas reuniões, e ficam por lá mesmo, porque é um local seguro e a gente não se expõe aqui. O que eu tô fazendo aqui no Resenha é dizendo para você que tem um filho e é um homem preto que existe um local onde você consiga trocar sem ser julgado. Nós estamos aqui. Esse é o Resenha. Não, irmão, tranquilo, pô, pode chegar, falei pra você, pô, tranquilo, já separei um lugar pra você aqui, a gente vai estar sentado trocando uma ideia, pô, só tu chegar, vai estar aqui, a gente senta com você e conversa, pode vir, que aqui a ideia é tranquila, mano, pode vir, pode vir. Cara, a resenha é pra isso mesmo, a gente senta e troca uma ideia sobre criação, fala dos filhos, fala do perrengue, dos corres, da raiva que sente, de tudo, irmão. Aqui é bagulho de criação, pô. A gente trocando ideia mesmo pra não surtar, tá ligado? Pode vir, tá tudo em casa, é tudo nosso, pô. Cadê você? Já tá chegando? Como assim? Foi mal. Eu juro que eu não vi você entrando, cara. Que maneiro, maneiro. Bom, então é isso, né? Vamos lá, vamos começar. Já que vocês chegaram, a gente começa. Então, cara, voltamos aí de férias, né? Ficamos esse tempo aí sem fazer. Mês passado não rolou, enfim. E eu queria saber de vocês aí como é que tá o foco dessa... Até bom o Lucas estar aqui, porque o foco que eu pensei da gente dar um foco aqui, né? Falar de infância, falar um pouco de criança aí e tal. E aí dentro da vivência de vocês aí, de repente trazer um perrengue aí, uma coisa maneira pra gente compartilhar. Bom, eu vou pedir pro Wesley começar, porque por alguma coisa me diz que ele é um pouco mais experiente nessa dinâmica de crianças. Então, tipo... tranquilamente assim, o que eu queria na verdade era, já vinha tentando fazer isso há algum tempo, né, já queria trazer essa perspectiva no programa,
E eu acho que é importante a gente sempre voltar nela, né? Falar assim, pô, já que você tem 3 filhos, é tipo fazer essa provocação de você falar 3 coisas que você não gosta aí de lidar, que te atravessam, né? Até pra gente compartilhar, porque eu gosto sempre de fazer esse distanciamento, né? Da gente não deixar aqui bem exposto que não é sobre a gente falando só de coisas boas e, enfim, só de gratiluz. Então acho que é bacana a gente compartilhar também, assim, coisas que atravessam a gente por termos filhos, né? Tô aproveitando aí esse flow. Tá. Deixa eu só ver se eu entendi, se eu sintetizei a questão essa. É pra falar sobre coisas que me atravessam hoje somente por ter filhos. É isso? É basicamente. Tá. Não necessariamente Cara, você precisa aprendendo hoje, mas enfim. Tá. Pô, cara, eu acho que a partir do momento que eu me tornei pai, eu já não era dono do meu próprio tempo, né? Mas eu praticamente perdi qualquer possibilidade de controle sobre ele, entendeu? Porque, não sei, não é só, eu não digo só pela demanda, mas é que pra mim essa responsa, eu tenho uma responsabilidade de guiar o meu filho o máximo que eu puder, né? Enquanto eu estiver vivo. Então, tipo, não é nem pela questão de eu queria liberdade pra fazer alguma parada X ou Y, mas assim, eu tenho que me preservar, entendeu? Eu tenho que me priorizar para poder estar bem por mais tempo, entendeu? Acho que foi a primeira parada que bateu assim, e bate forte hoje em dia mais ainda, porque aí agora, hoje em dia eu tô falando de demanda, agora eu tô falando de demanda, porque 3 a demanda é hot. E assim, por mais que não estejam comigo sempre, né? Mas quando estão, a demanda a esteira tá lá no 12 e não tem o que fazer, né? Então, tem que se virar nos 30. Cara, aí acho que... Aí eu nem falo que é por ter filho, mas acho que eu acho que o filho soma nesse consumo, né? Então eu acho que a falta de grana, tipo, também, tá ligado? Acho que é uma coisa que, sei lá, me atravessa muito forte. Não sei se tá na linha ainda, porque esse é padrão, né, de todos nós, eu acredito. Em qualquer situação, com filho ou sem, né? Mas eu queria dizer, né, que comparado a quem não tem filho, esse consumo ele aumenta, então, como diz o Diego, né, aumenta substancialmente, então, ai, cara. Eu não sei se eu tenho alguma outra. Eu acho que essas duas são as que mais batem forte. E assim, tem aí é pela minha condição, né? Aí é pela minha condição, que é a criação separada. Então acho que tipo bate forte, entendeu? Entendi. Show de bola. Robson, por favor. Você aí que tá vivendo intensamente. Tô no breu aqui. Cara, agora eu tenho 2 agora, né? O só não nasceu ainda, né? Mas, cara, pra mim... Foi tão pesado que até travou. Falhou um pouco eu, né? Falhou. Travei um pouco, né? Cara, vou ter que seguir a linha do Wesley, cara, porque não tem muito pra onde fugir, cara. Pra mim, na minha primeira experiência com a Luna, foi falta de tempo, falta de poder, de decisão. Cara, na real, não é a falta de tempo. Pra mim, na real, é poder de decisão. O poder de decidir o que é melhor, o que não é melhor, como fazer, como deixar de fazer. Hora de fazer, de poder de decisão, cara, onde eu sempre tive meu poder de decisão. Eu escolhi o que eu queria fazer, quando eu queria fazer, se não queria estar em algum lugar, eu não estava. E
perdi isso, então, tipo, qualquer outra coisa que eu falar pra vocês sobre a demanda da casa que tive que aprender a assumir, foi pesado, mas nada se compara ao poder de decisão, sabe? A sentir que eu tenho poder de escolha, né? Sim. E agora, cara, o que tá pegando agora nessa gestação de alto risco e tudo mais, é a falta de dinheiro, cara. E é uma coisa assim que me pega bastante e eu busco bastante moldar a minha cabeça e meu entorno para abundância, né? Mas tem muita coisa e não, tipo, que falta, que é, tipo, por exemplo, nunca vai faltar comida, nunca vai faltar, sabe? Tipo, só que vai faltar uma vitamina, tá ligado? Vai faltar um remedinho ali que, pô, eu queria comprar um negócio melhor, tá ligado? Sim. Vai faltar umas coisas, tipo, pô, vai faltar pra fazer um exame de sangue um pouco mais preciso, tá ligado? Pô, pra não ter que ficar 3 horas aqui na fila do SUS, tá ligado? Pra essas questões assim, tá ligado? Que hoje tá me pegando bastante, assim, irmãos. Ok. As coisas mais práticas aí, né, do dia a dia, coisas que, enfim, entendo de verdade. Entendo isso porque parece que simplesmente não rende, né, cara? Por mais que você tente ali fazer o corre, financeiramente falando, não rende, né? Um bagulho que cansa demais. E na experiência aí com a molecada, Lucas, o que você tem aí a dizer que você repara aí que ajuda e atrapalha? Poxa, gente, eu acho que vocês também vão compartilhar isso também. No meu caso é meio ao contrário, no sentido de, claro, eu percebi que eu sou viciado em trabalho, que eu só sei falar de trabalho o tempo inteiro. Na conversa com a pessoa quer falar de um outro assunto, nada, eu dou uma guinada e volto a falar de trabalho, mas nunca de mim. É muito difícil eu falar de mim, tá ligado? Isso é uma coisa que vem me incomodando, tá ligado? Não saber falar com... Tá até um post do de hoje que eu compartilhei lá. Sobre isso eu me vi muito nesse rolê e tal, de afastamento, etc. Acho que é muito difícil, porque você tem que criar uma casca, né? Tem que criar esse personagem de quem você é, tá ligado? Nesse sentido de, pô, porque às vezes, claro, a gente tem que ser vulnerável e se expor também é importante, tá ligado? Pra gente criar esse sentimento de, pô, você pode errar, você pode ser vulnerável, etc, etc. Mas às vezes a nossa vulnerabilidade atrapalha... tá ligado? Pelo menos a minha vulnerabilidade eu acho que me atrapalha, tá ligado? Nesse sentido. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto, tá ligado? Ter que criar esse personagem me atrapalha demais. Porque eu não consigo falar de mim, tá ligado? O segundo ponto é o lance do poder que o Black falou. E pra mim, ao contrário, eu acho que eu tenho poder demais, de decisão demais na vida dessas crianças, por ser professor, e tudo que eu fizer pode, sei lá, impactar, influenciar e traumatizar muito mais do que, sei lá, um policial militar, tá ligado? Porque o policial militar mata e acabou, tá ligado? No sentido de faz aquela violência, enquanto a minha violência que eu faço é cotidiana, é todo dia, é cercear o direito de falar, é cercear o direito de pensar, tá ligado? Então é muito difícil de dosar isso. E aí você pensa do outro lado, você ter esse poder e exercer esse poder, e do outro lado a solidão também de ter que exercer esse poder sozinho. E também do outro lado também, né? Que é muita covardia você falar que os pais têm que educar, tá ligado? A gente sempre fala disso na afrocentricidade, a gente sempre fala isso no Parenta. É necessário uma aldeia, é necessário uma comunidade inteira pra criar uma criança. E aí você joga isso no colo de 2 pessoas, de um pai e uma mãe, ou de 2 pais, ou de 2 mães, e fala, não, você é obrigado a cuidar do seu filho, tá ligado? E aí você joga isso, ou quando você vê que o pai não tem moral de fazer isso, que joga pra gente enquanto entidade escolar, tá ligado? Eu não... É sempre importante eu falar isso, eu não tenho filhos. E o que me pega é mais isso, porque o filho de vocês cresce. O filho de vocês muda de idade. Meus alunos sempre vão ter a mesma idade.
Pode crer. Sempre vão ter a mesma idade, tá ligado? Sempre vão ser os mesmos problemas, sempre vai estar passando pela aquele tipo de fase, daquele rolê. Eu vou mudar, mas meus alunos não, no sentido de idade, tá ligado? Isso é algo que também faz a gente viver no mesmo ciclo de não conseguir passar, tá ligado? Porque se é uma treta geracional e a gente quer criar, Nossa, tô falando bastante, desculpa, gente. Não, pô, tô achando muito maneiro que você tá falando. Pode continuar. Não, beleza. Vou concluir, então, aí você tem essa treta geracional, onde a gente tem métodos do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI, tentando se degladiando. Tá ligado? Concluo. Não, cara, pô, que isso, não vou deixar você concluir não, que eu acho que você puxou um gancho muito legal aí, que tu falou, né, pô, os filhos de vocês vão crescer, mas meus alunos vão ter mais ou menos sempre a mesma idade. E eu acho bacana, né, porque até com esse olhar bem sensível que você tem e traz pra gente, né, principalmente nas nossas trocas, de como é que você percebe, né, e acho que era legal a gente poder aprofundar nisso um pouco também, né, ainda dentro desse tema, mas também indo um pouco para fora dele, como se a gente pudesse ter uma visão do futuro, né, de quem tá lidando com essas crianças, enfim, com esses alunos que estão aí crescendo, envelhecendo em um outro lugar, né, então, tipo, você traz uma visão de uma parada que talvez a gente ainda não tenha passado, né, pelo menos não, a gente aqui com filhos na idade que tá, mas e aí quando tu falou uma parada que tipo, muita gente terceiriza pra escola, né, essa função de educar. Eu queria que, se você quisesse, é claro, te ouvir falando um pouco mais sobre isso, né, tipo assim, o que você repara, e aí já falando, inclusive, para aqueles que estão ouvindo a gente, né, pais e mães, que tu repara, assim, que tipo, caramba, isso aqui não precisava ter vindo pra cá, sabe? Isso não precisava ter chegado aqui na escola. E olhando aí com esse olhar empático que você tem, fala assim, cara, pô, acho que vocês precisariam de repente prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo. Se você quiser compartilhar, claro, ali dentro da sua vivência, o que você repara aí desses filhos que estão chegando pra escola? Acho que é bacana ter alguém desse outro lado pra falar também. Legal. Dois motivos aí. Agora eu mudei de cargo, não só tenho 2 escolas, né? Então, professores acumulando cargos, né? Todo mundo acumulando funções ainda em 2023. E não esquecer que em 2023 a gente viveu uma época de massacres nas escolas. A gente ainda tá nisso. Ainda foi tipo 2-3 meses atrás. Então, que a gente passou medo. De verdade. Então, tipo, foi muita coragem vocês levarem os filhos de vocês pra continuar estudando. Tá ligado? Foi muita coragem ou necessidade. Não sei em que ponto isso estabelece. Não posso deixar esse filho comigo, que eu tenho outras coisas pra fazer. E ao mesmo tempo, medo do que vai acontecer com eles lá dentro. Então acho que isso não... A gente não tinha que ter passado por isso, tá ligado? E a gente viu o quão frágil a gente é. Tá ligado? Na loucura do grotescamente humano, porque não é um alien fazendo, não é um extraterrestre, não é um céu da vida, não é um cavaleiro de ouro, não é um Hades, não é o próprio ser humano. Isso é grotesco, tá ligado? E como eu mudei de cargo, agora eu tô mais perto da gestão e tudo mais. E trabalhando com conselho tutelar, então a gente vê umas paradas bizarras, assim. Do papo de... coisas polêmicas mesmo, da gente ver, assim. Eu acho que pra falar de algo leve, a gente vai andando e caminhando, né? Sempre quando a gente fala de copos pretos, a gente tem que falar também desse ambiente escolar que cerceia isso. Então, muitas das tretas que a gente tem com meninas, vocês já sabem, pô, roupa curta. E aí eu não sei como lidar com isso empático. Pô, a gente vive no Brasil, cara. Calor do caramba. A gente sabe disso, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter aquele tipo de conversa. É vulgar, não é vulgar? Que tipo de trato a gente tem? Não sou eu falando, tá ligado? Eu só escrevo documento de convocação pro pai, que é meu trabalho. Aí na conversa que a gente tem, aí quando chama a mãe é espelho da filha. Tá ligado? Isso é super sério. Então a gente chama porque ela tá vindo com roupa curta. Aí a mãe também. Mas é isso, não tô falando que isso é certo ou errado, estou falando que é um olhar colonial mesmo, de cercear corpos, tá ligado? É só isso. De como a gente olha pra isso e sexualiza, tá ligado? E sexualizando as crianças, mano. E isso é super sério. Isso também não tinha que ser uma pauta, mas virou.
porque a gente não sabe quem tá dentro da escola. Voltando àquele lance do massacre e indo encaminhando. Segundo ponto também pra deixar a galera falar. Na reunião de pais a gente sempre tem como eu faço pra educar o meu filho, ou seja, como eu faço o meu filho ter o futuro que eu penso pra ele, em geral. Que a gente tem expectativas quanto o nosso filho vai se tornar. A gente não quer que ele se torne no português, claro, um vagabundo, uma vagabunda. Não quer. A gente quer que ele seja uma pessoa responsável, que tenha responsabilidade afetiva, que saiba conversar. E é muito legal, a gente sabe disso. E quer que ele tenha esse sentimento também de dar orgulho pros pais. É muito legal quando nossos pais têm orgulho da gente, não é? Com certeza. É muito legal. Isso é uma das melhores coisas. Ver os nossos pais terem orgulho da gente, ver a nossa família ter orgulho da gente, a gente mesmo ter orgulho da gente. Como colocar isso para adolescentes e crianças? Acho que aí tem 2 pontos. E o Di sabe falar melhor do que eu sobre isso, que é o lance da autoestima. Eu queria só, enfim, para passar e fazer um caso, eu consegui fazer esse ano uma fanfarra na escola. Aí, enfim, aí tem toda aquela questão da fanfarra na escola, lance da ditadura militar, voltado à marcha, etc. E toda a polêmica que você tem ao redor disso, mas era o que eu tinha pra fazer, pra levar. E aí, quem que era a banda? Meninos Pretos. Olha que incrível. Aí eu falei, cara, eu não posso pegar essa banda de Meninos Pretos e fazer eles tocarem em ritmo de militar. Eu não vou fazer isso, tá ligado? Aí eu passei o ritmo do Olodum. Aquela do Michael Jackson. Michael, eles não ligam pra gente. E aí eu vi eles cantando também. E isso foi transformando a autoestima, ver como eles iam se vestindo. Eles olhavam pra mim e perguntavam, professor, o que você faz no seu cabelo, professor? O que você usa, onde é que você compra? Então, esse lance da referência é muito difícil, tá ligado? Ter isso também e jogar pra gente. Então, concluindo, fazendo uma revisão lá. Ponto 1. As crianças observam a gente o tempo todo, né? Isso é muito louco. Por isso que elas são tão sincrônicas, né? Parece que quando elas fazem algo, elas sabem porque elas te observam o tempo todo. Então, obrigado pela coragem de deixar seus filhos irem nesse ano. A gente não pode esquecer do que aconteceu. Dessa coragem que a gente teve, dessa necessidade que a gente teve também. De estar mais próximo, de trocar, dessa confiança e etc. E tem que ser algo de confiança. E o segundo, o terceiro, o quarto ponto, e essas dimensões do que a gente inibe, que comportamentos a gente quer inibir, porque a gente quer inibir comportamentos, sim. Lógico que a gente não quer que as pessoas sejam violentas, tá ligado? O tempo todo. O tempo todo não. E que comportamentos a gente quer que sejam recompensados, etc., reforçados. É o que eu venho pensando bastante. Que coisas a gente vai reforçar e que coisas a gente vai inibir. Porque parece que o poder que eu exerço é só sobre isso. Pode e não pode. Não consigo ir além da construção que a gente tenta, de autonomia. Quanto mais autonomia, melhor. Mas eu não consigo, tá ligado? Porque parece que quanto mais autonomia você dá pra alguém, menos autoridade você tem. Ou mais a autoridade vai tirando de você. Isso é algo bem ruim, né? Porque vai sufocando a gente. O Black falou bastante disso, né? Desse lance desse lance, enfim. Quero ouvir. Eu vim pra cá pra ouvir, mas muito legal. Obrigado, gente. É isso, pô. É bom ouvir você falar, porque é uma outra perspectiva, né? De quem tá lidando. Eu gosto muito, eu acho que é muito importante, principalmente a partir de agora, trazer essa perspectiva de quem tá lidando com as crianças aí. Muito bacana. E vou aproveitar que o Alan chegou. Então, Alan, a gente tava falando aqui a provocação básica. Você tá ouvindo a gente aí? Tá, né? Tô ouvindo. Provocação básica da gente aqui pra essa conversa, né? A gente tava pensando aqui em colocações pra esse mês das crianças e tal. E aí a gente tava começando pela parte ruim da coisa, né? Tipo, o que te atravessa ali, né? O que atravessa, a gente tava falando sobre isso. Nessa perda de autonomia, né? Quando tem criança envolvida. E aí, não pra gente não ficar só pintando um quadro colorido de ter filhos, isso e aquilo. Que acho que é importante as pessoas se identificarem também com esses atravessamentos, né? Guardadas as devidas proporções, de que a paternidade acaba influenciando na gente, né? De tipo, pô, eu perdi isso, não queria ter aquilo, enfim. O que você acha que te atravessa nessa questão da autonomia também, principalmente para as pessoas entenderem que elas não estão sós dentro das suas faltas de autonomia. Então eu queria ouvir você falando um pouco sobre isso aí, se você quiser.
Cara, um assunto bem complexo. Tipo, particularmente a gente tem uma certa perca de autonomia aqui já na questão de sono. Sim. Eita! Muito por conta do TEA das crianças, né? Eles têm um certo distúrbio aí no sono e, cara, tem dias que a gente dorme 1h da manhã e acorda às 4h, a criança já acordou. Só que aí a criança deita de volta e dorme. Depois de um tempo, tá ligado? Nossa. Aí já não tem mais como, tem outras coisas pra fazer. A vida de adulto continua, né? Mas tipo, isso é um ponto que a gente perde bastante autonomia aqui mesmo, na real. Mano, em relação, acho que a vida de antes, né, do ter filhos, acho que muito mais, pra mim, muito mais aquela questão, pra mim é a questão de música, de arte, tá ligado? Tipo, é uma coisa que eu meio que larguei, tá ligado? Tipo, esse lado de tocar por aí, ou ter banda, ou ter dupla, ou ter... Dupla não, porque Deus me livre. Mas... depende do estilo, né? Mas ok. Tem qualquer coisa assim, cara. Tipo, eu não canto mais, não toco mais no meu lugar. E, mano, meio que eu não consigo, assim, ver uma forma de encaixar também, sabe? Talvez dê, talvez não dê. Talvez eu tenha até um pouco de preguiça de tentar encaixar. Mas é uma coisa que, tipo, mano, não rolou mais. Eu só toco ou canto em casa e às vezes nem cantar eu não canto em casa. Sim. Acho que até desaprendi algumas coisas dos estudos aí de antes, relacionado principalmente à voz, né? A instrumento, não que instrumento dá pra continuar tocando normal, né? Mas a voz eu meio que sempre dei uma abandonada, porque por causa dessa parada do TEA também, que é o fator de sensibilidade na audição, né? Essas coisas sensoriais pegam muito, né? Então as crianças têm essa sensibilidade na audição. Alguma coisa muito barulhenta incomoda ou tal, e mesmo que, tipo, as crianças nunca tenham falado que ficam incomodadas, nem chorado ouvindo eu cantar, graças a Deus, né? Porque, pô, imagina você cantar e a criança chora. Aí é foda. Mas nada, tipo, nunca rolou isso, tá ligado? Mas eu mesmo automaticamente botei na minha cabeça de que eu deveria dar uma segurada pra não ocorrer esse tipo de situação, mesmo que nunca tenha acontecido. Sim. Então, tipo, eu meio que me privei, me podei, né, nessa parada apenas pra evitar. E às vezes, mano, nem ia dar nada, tá ligado? Então, é uma coisa que eu criei, minha cabeça criou também. Entendo, de verdade. É uma loucura que, tipo, você parando pra pensar agora no que eu acabei de falar, a gente perde a autonomia aí até da nossa mente. Passa e criar coisas, inventar coisas na nossa cabeça que a criança nem falou ou que nem aconteceu. Pela preocupação, a gente cria coisas que não faz, às vezes, nem sentido, tá ligado? Sim. A gente pensa em tantas variáveis possíveis de coisas que poderiam acontecer, de que você não quer que aconteça, porque meu filho não pode acontecer isso e aquilo. E, mano, é muita doideira, você perde totalmente. Você sair com a companheira, tá ligado? Vamos deixar as crianças na casa da sogra ou da mãe, da minha mãe, né? Tipo, e, mano, vamos ali, sei lá, num coco bambu, ali, dar um rolezinho e tal, vamos jantar, fazer um jantarzinho romântico. Chega no jantar romântico, você vai falar do quê?
Você fala das crianças, cara. Eu não sei, ainda Você não cheguei fala da nessa etapa. relação. Você não comenta, você não conversa ali sobre o momento, sobre a música que tá tocando. Não, você vai falar assim, ai, eles estão tão grandes, ai, que não sei o que lá. Ah, mas nossa, mas lembra aquele dia que a criança falou tal coisa? Ou que a criança subiu no armário? Ou que não sei o que lá? Ou que a criança jogou alguma coisa na TV, a TV foi pro espaço? Ou que... Tá ligado? Mano, que susto agora. Traumas, né? Traumas, né? Eu te amo, meu amor. Wesley tinha levantado a mão aí, Wesley, por favor. Eu queria deixar a aula mais tranquila em relação às paranoias, que outro dia eu me peguei pensando o seguinte, cara, eu não posso morrer atravessando a rua, mano. Seria um péssimo exemplo pros meus filhos, tá ligado? Hipocrisia total. Você entendeu? olha o nível, mano. Olha o nível do bagulho. Pode crer, pode crer. Que exemplo, hein? Pior que é, cara, tipo, hoje em dia eu tô muito cuidado pra atravessar a rua. Na moral mesmo. Quando eu tinha 18 anos, assim, mano, não olhava assim, dá pra passar correndo. Vai passar correndo. Agora, Não, olhava assim, o cara chegava assim, ele não é louco? Ele tá me vendo? Exatamente. Agora, meu amigo, o cara fingir que vai dar uma aceleradinha, já sai correndo, já. Isso é chatice minha, né? Como já dizia. Olha quem entrou aí. Olha quem entrou aí, ó. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Olha ele. E aí, Eric? Eu acho que ele não tá ouvindo a gente? Acho que ele não tem a voz pra falar. Ah, tem sim, olha ele aí. Eita aí, ó. Olha aí, ó. Presença ilustre. Da hora, mano. Pô, então eu vou ter que fazer uma pausa aqui, cara. E eu vou pedir pra Eric que acabou de chegar, falar dessa chegada agora. Pra gente poder ouvir aí como é que foi essa chegada até agora, que rolou muita coisa que eu sei. Então, Eric, conta aí o que aconteceu pra gente, pra todo mundo aí que estiver ouvindo a gente agora. E embarcamos nessa aventura mais louca de novo, né? Dupla aventura. E ele tá aqui se espreguiçando aqui, daqui a pouco vai acordar de novo, né? É um noturno, né? Não deixa de mamar de noite. De dia tá dormindo bastante. A minha esposa, né, tá amamentando desde o primeiro dia. Dá vontade de amamentar também, só que não. Mas a gente vai trocando fralda. Teve que ser cesárea de novo, né? O Vicente também foi uma cesárea. O Rael também uma segunda cesárea. Aí foi no outro hospital, mas outro hospital também de responsabilidade, de padrão e tudo, né? E a gente procurou fazer o melhor, assim, as melhores escolhas, né? A minha esposa não tinha dilatação, nem o colo do útero tava aberto, né? E aí tinha as contrações, mas né, teve que embarcar nessa cesárea de novo. Tá acordando aqui. Massa. E aí, Mas o Vicente tá gostando muito, né? Tá amando bastante o Mano. Que massa, cara. E quase um mês já. É, Vai fazer um mês dia 28. É isso acabou que aí. não perdeu nenhum resenha, né? É bem no dia do aniversário da minha esposa, um mêsversário. Pô, que massa. Aí, ó. Olha aí, meu Deus do céu. É muito pequeno, né, cara? Cara, nem fala. Mas é muito bom. É muito bem, assim, muito bom estar com vocês, assim, né? Que eu disse assim, não, eu tenho que estar, né? Pô, tinha que vir aqui mostrar. Pode até Hoje sair se quiser. Hoje o Vicente tá dormindo com a minha esposa, né? E aí daqui a pouco ela vem mamar. Daqui a pouco ela vem dar de mamar. Mas a gente tá se virando aí. Tem a ajuda da prima da minha esposa, minha sogra ajudou bastante. Aí já conheceu alguns familiares, meus pais. Olha, cara. Aí quietinho por enquanto. Que bom, que saudade. Mas é muito Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, cara. uma loucura. Bem-vindo!
Muito massa. Pô, que eu fiquei feliz de ver, cara. Eu tinha esquecido como pequenininho, neném assim, velho, na moral. O Vicente no segundo dia já queria levar pra escola. Eu quero levar pra escola. Oh, meu Deus. Você vai levar pra escola? Não tem como levar pra escola. Oi, gente. Pois, hein? Massa. Mas e aí, de resto, tá tudo certo? Tudo certo. Tamo aí na atividade. Sobrevivendo a esses nossos ciclones, esse nosso... E é verdade, tá aqui pro Rio Grande do Sul tem tido bastante chuva, né? Mas a gente tem saído pouco de casa, assim, né? Eu trabalho na rua e tal, né? Mas se não há necessidade de levar ele, não tem problema, assim. A gente já foi 2 vezes no pediatra e no mais tá tudo tranquilo, assim, tá crescendo. Massa mesmo. É isso aí. Aproveitando que você já chegou, já apresentou, já fez as honras, a gente estava falando aqui de outro assunto que não é tão agradável, mas ele é necessário. Aproveita que você está vivendo aí esse momento, né? A gente estava falando aqui da perda da autonomia, né? A gente estava focado aqui nas crianças e tal. E ele estava falando um pouco da perda da autonomia. O Lucas trouxe até um outro ponto ali bem bacana, trouxe um contraponto para essa conversa, mas a gente tá focado aqui. A gente acaba perdendo mesmo, né? E acho que assim, um pouco antes do Rael nascer, eu conversei com o Diego, né? Que a sensação que a gente tem é que a gente não tem controle das coisas. Quando nasce, então ainda mais. Aí, ó. Eita! Desse foi o Eric aqui na participação. Obrigado pela participação, amigo. Valeu, Eric. Como diz o Diego, essa iniciativa só tem sentido se você sair agora. Agora. Vamos ver. Você colocou ele numa posição complicada agora. Pois é. Tchau, meu amigo. Valeu, Eric. É isso. Pô, que Beijo, massa. Eric, beijo, Vicente. Massa. Bom, Eric chegou aí e falou, acho que a gente já falou também. E aí eu queria ir para um próximo ponto aí, né? Nessa conversa. Não que o que o Lucas levantou não tenha me interessado muito, e eu gostaria de continuar ouvindo ele falar um pouco desse ambiente escolar. A não ser que ele não queira, eu queria levar essa conversa para esse outro lugar, né? Porque também tem, se a gente for falar de data, tem Dia dos Professores aqui em outubro também. E até onde eu sei, ele é o professor da sala, né? Então, Lucas, eu queria inclusive levantar algumas questões aqui, ainda falando dessa questão de educação, mas mais voltada para esse trato ali, né? E se você se sentir à vontade também, compartilhar as situações que tu vê aí de atravessamento, né? Inclusive, como a gente não deixa de abordar, no que diz respeito à raça aí, o que você percebe ali na escola e o que você acha que pode mudar também um pouco, assim, dentro da sua visão como profissional? O lance do racismo recreativo, né? É sempre muito delicado isso de... Aconteceu algumas questões sobre isso e caraca, tão difícil de lidar no sentido de, eles são colegas, não acredito que sejam amigos, porque, sei lá, atualmente a gente vai amadurecendo, às vezes demora, 10 anos pra você descobrir se uma pessoa amiga é sua de verdade. Isso sou eu olhando com a minha visão de adulto, claro, uma pessoa de jovem, né, 24 anos, é a idade que eu tenho. Então, assim, eu vou falar casos concretos e realidades concretas pra vocês terem dimensão e pensar como eu agiria se meu filho fizesse isso, tá ligado? Se alguém fizesse isso com meu filho. Não vou falar nomes, mas vou criar nomes. Jorge taca uma borracha na cabeça de Luiz. Aí o Luiz vai e agride o Jorge. Aí o Jorge não pode bater no Luiz, porque o Luiz é mais forte. Aí ele xinga, né, o amigo que bateu de inimigo da claridade. Super sério. Porra. Pesado. Outro caso. Foi lá. Deu um encontrão no futebol. O Matheus e, sei lá, o turma meio Leandro. E
Os dois eram meninos pretos. Aí um xingou o outro de fim de incêndio. Ah, é assim, de graça. De graça. Por causa do encontrão de uma chegada mais dura no futebol. Né? E o futebol eu vejo que é um lugar muito de violência. Então, assim, eu tô fazendo um interclasse lá, mas eu já espero o caos. Imagina. Já esperando minha violência lá dentro. Então, esse lance do racismo recreativo é muito cotidiano. Assim, de fazer uma piada e rir, dar risada. Isso é super sério. E eu, sinceramente, não sei lidar. Eu falo, pô, isso não é engraçado, tal. Mas como inibir esse comportamento? A questão não é, pô, chegar, isso é chato, mas você gostaria que falasse isso. Ah, isso foi sua mãe, aí eu xingou todinho, filha de não sei o quê. Aí recebe e vai pra porrada, não sei o quê. É um descontrole emocional, né? E não se pode esperar de crianças e adolescentes que eles tenham controle emocional. Quem tem que ter controle emocional sou eu. Sim. Nesse sentido. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Ponto super sério. Que é o lance do o que fazer com esse racismo recreativo e vingativo, no sentido de atingir o outro, seja entre pares ou ímpares, nesse sentido, ou iguais ou raças diferentes, tá ligado? Isso é super sério, algo que a gente não sabe lidar e não tem contexto pra lidar. Depois eu quero ver vocês sobre isso. E o segundo ponto sobre a raça é como, isso é nos meninos, e agora do outro lado das meninas, como as meninas conseguiram fazer, nas escolas que eu vou, uma rede de apoio tão bonita, né? De trançarem o próprio cabelo, de pensar na autoestima, de fazer as próprias unhas, de postarem conteúdo e falarem de mulheres pretas e de se entender também. Então é algo que a gente vê e é as mulheres que mais se formam, é as mulheres que mais... A gente sabe de tudo isso, né? Elas que mais dedicam, que fazem as coisas mais bonitas, com mais capricho, etc. E a gente pensa, pô, como é que isso chega aos meninos? Como é que a gente vai ver os meninos fazendo isso também, se dedicando mais? Nossa. Fazendo as coisas mais... É difícil isso daí chegar nos meninos, muito por conta de que é empurrado goela abaixo, que homem não conversa de sentimento, do que sente, do que tem dificuldade, do que tem de fragilidade, de como se unir para resolver. A gente é meio que empurrado no tipo, você tem que engolir sapo ou você tem que devolver. Você não tem como você... Homem não tem Mano, homem tem que ser fechado, homem tem que ser forte, no isso, blá blá blá. Aí, mano, é isso que é empurrado. Aí a molecada acaba agindo da mesma forma. A molecada, tipo, acaba percebendo o quão era errado o comportamento só quando tiver lá uns 20 e pouco. Eu mesmo vejo comportamentos que eu tinha na época de adolescente e na época de escola que, pô, era totalmente errado, cara. É uma questão de maturidade, mas é uma questão também que, cara, é empurrado desde que são criancinhos. É empurrado isso, mano. Tipo, por mais assim, amor que eu tenho pelo meu pai, por exemplo. Cara, poucas vezes eu conversei sobre sentimentos, assim, com meu pai, sabe? Tipo, pai, tô curtindo, tô gostando de uma menina, ou sei lá, pai, eu não tô bem. Aconteceu tal coisa, pô, não tô legal. Nunca consegui ter esse tipo de papo. Isso, meu pai era uma pessoa até relativamente aberta, mano. Assim, tipo, eu tinha até uma certa liberdade e tal, mas eu não conseguia conversar esse tipo de coisa. Nunca tive esse tipo de papo com meu pai. Então, é uma parada que vem muito empurrado. É uma violência, assim, emocional, mano. Violência emocional estrutural. Eu acho que faz muito sentido. Mas acabei de pensar no mecanismo, mas faz sentido. Como é que é o conceito que você falou aí? Fala de novo, eu gostei.
violência emocional estrutural. Que pesado, gostei. Acabei de inventar. Eu acho muito pertinente. Tá Não patenteado. quero nem ficar dando seriedade demais nisso. Eu vou até pedir pro André depois fazer uma figurinha pra gente disso. Mas faz sentido pra caralho. É o Wesley, né? É muito sinistro, cara. É difícil. E você vê, tipo, o Chris falando, mano. Tava falando, eu tava vendo na minha adolescência, mano. Minha adolescência foi do jeito que que você tava contando a história dos molequinhos, mano. Minha foi assim, mano. E, tipo, eu tenho 30 hoje, mano. Então, há 15 anos atrás, tá ligado? Sim. Não é muito tempo, mano. 15 anos não é muito tempo, não. E ao mesmo tempo é muito tempo, né? Pra mim, na verdade, falei errado. Na verdade, 15 anos é um bom tempo. Sim, mas não tanto tempo assim. Mas é um bom tempo e, mano, você vê que muitas coisas evoluíram, tecnologia evoluiu, sei lá, esportes evoluíram, a ciência evoluiu, o amor também, né, o amor sempre evolui. Mas... voltando ao raciocínio, muita coisa evoluiu, mas essa parada acontecendo ainda igualzinho há 15 anos atrás. Cara, tipo, eu me vi ali na cena, vendo um colega jogando a borracha no outro e ele se xingando ali e a gente dando risada desse racismo. Deixa eu só cortar você mesmo. Pra falar que mudou no sentido de que não para na escola, agora tem rede social e ele vai no privado e continua xingando, e a gente recebe prints e é isso. Então, tipo, não para na escola, tá ligado? Existe uma dimensão que para além disso. Então é pior, tá ligado? Nesse sentido, porque antes você chegava em casa tinha paz, agora não tem mais, tá ligado? Nem em casa mais você tem paz. Foda isso. Wesley, por favor, pra não perder o time. Cara, eu vou tentar fazer um apanhado de tudo que foi dito aí, que eu queria comentar também. Da minha percepção, eu acho que eu vejo que a gente tá falando agora, né? A gente homens, e principalmente homens pretos, nós estamos falando só agora dessa transição de conhecimento, essa transição eu digo assim, do que a gente amadureceu, do que a gente refletiu nesse tempo. Por isso que quando ela fala assim, acho que 15 anos é pouco tempo, porém é um bom tempo, eu acho que ele tá falando desse guia do tempo, assim, se a gente tivesse, hoje a gente tem essa consciência, acredito que nós aqui estamos construindo essa consciência de aproveitar mais o tempo com os nossos filhos, passando mais, desculpa pelo áudio aí, gente. Vou até me jogar pra dentro aqui pra não... Tá bom? Então é o seguinte... Fica tranquilo. Tá bom. Então a gente tende essa construção de aproveitar melhor o nosso tempo com as crias, né? E até mesmo a gente vai se descobrindo enquanto evolui e vem a evolução deles, vai corrigindo na gente coisas que a gente, né? Enfim, que foram passadas para nós de uma certa forma. Acho que nisso as mulheres acabam ganhando mais tempo, por isso que a gente vê as meninas tão evoluídas assim, de trazer temas tão importantes como o Lucas colocou aí, né? De já falar de autoestima, já falar de cuidado de cabelo, disso, daquilo, enquanto a gente é criado como se fosse, né, dois pitbulls em rinhas ali, que tem um que provocar o outro, um tem que ser maior que o outro. Inclusive a gente perpetua isso na fase adulta, né? E eu acho muito louco. Olha só o que aconteceu na academia outro dia. O instrutor virou pra mim e falou assim, eu tava tirando uma foto no espelho, né? Aquele famoso se não postar não cresce. É verdade. O tá pago. E ele chegou em mim, instrutor, homem preto, ó, ele chegou em mim e falou assim, pô, eu não posso aparecer na sua selfie, não. Tipo, eu falei, por que não, pô? Se eu tô tirando a selfie aqui no espelho, qual o problema de você aparecer? Não, porque aí são dois homens pretos, né? A gente tá disputando espaço. Aí eu falei, não, irmão. Falei, aí não, né? Se tem alguém que, nesse espaço aqui, se tem alguém com quem eu não quero disputar, quero sim, né? Unir e estar, enfim, é você, né? Mas acho que vai muito disso, assim, né? Eu tentei não perder a linha de raciocínio, porque foram muitos assuntos que eu achei muito, muito bacana, mas
Era isso que eu tinha pra falar aí. Nossa, acho que tudo complementa, né? Foi no tempo certo. E eu acho que é muito legal levantar isso dessa forma, porque traz justamente para essa discussão, e uma das discussões que a gente vai querer levantar também durante o mês de outubro, que é quando esse programa tá indo no ar, é essa... Por mais que seja foda ficar falando essa humanização, né? Mas essa possibilidade dos sentimentos, né? O campo do sentir, que eu acho que é muito importante, porque só sentindo a gente sabe que tá vivo. E não é só sentir coisas boas, né? Então, a gente até tentei trabalhar bastante isso em setembro, né? Da gente se atentar pros sentimentos e se entender. E para o outubro, principalmente, estender isso às crianças, né? Entender que é um corpo ali que sente, por mais difícil que seja, humanizar, né? Porque é muito complicado. E eu gostei muito da presença de Lucas aqui hoje, porque a gente consegue tirar de dentro de casa essa conversa, sabe? Porque não fica só no âmbito da gente, sabe? Alguém que tá vendo os reflexos disso de fora. Então essa presença dele hoje pra mim é muito fortuita, né? Queria agradecer aqui. E eu acho que é importante a gente ter essa noção, né? De que vamos falar bem de maneira pragmática, que homens pretos a gente tá entregando pra sociedade, pra tacar borracha, pra provocar. Então acho que a gente também precisa sair um pouco desse local de vítima e pensar nesse local da criação de um possível agressor também, né? E acho que dá uma dimensão maior para essa realidade na qual a gente está inserido, que a gente não pode negar. O que eu quero dizer? Criança é cruel, a gente tende a ser escroto, né? Então a gente precisa muito pensar nesses valores, né? Do que a gente está colocando. E pensar também, eu vou encerrar minha fala aqui, que eu vou passar pro Lucas, que tá com a mão levantada, e pensar também em que valores são esses que a gente está passando, porque eu acho que vai muito disso, né? Se a gente está passando valores ruins, eles vão perpetuar valores ruins. Se a gente está passando coisas boas, teoricamente eles vão passar coisas boas. Então acho que é bastante importante a gente pensar, né? Não só em como o mundo vai tratar os nossos meninos, mas também como é que eles vão tratar o mundo, que eu acho que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer e ficar atento, né? Lucas, por favor, você tá com a mão levantada aí. Eu só queria trazer duas coisas. Mais um caso que aconteceu lá, eu vou citar o nome, e disso, né, que acho que é a maior treta de todas, que é a autonomia versus a autoridade, né? Uhum. Como dar autonomia para esses meninos, porque eles vão, e a gente vê isso, né? As consequências vêm e eles vão ter que lidar com as consequências da vida dele. A gente não vai poder comer por eles, a gente não vai poder treinar por eles, a gente não vai poder estudar por eles. Mesmo que a gente for pais deles, eles vão ter que viver a própria vida, mano. Cedo ou tarde, tá ligado? E aí eles vão ter as fitas deles pra fazer também nesse sentido. E aí o caso que eu queria contar era do Rick, sabe? E aí é muito foda isso, porque ele é um dos primeiros a chegar assim. E aí eu tô passando de busão, ele é tipo pequenininho. Sexto ano, 11, 12, 13 anos, e ele espera o busão sozinho. Já. É uma idade, né, relativamente, mas eu acho tipo, super perigoso, porque é isso, né, se preocupa e tal. Então, se alguém pegar ele, já era, ele é baixinho e tal. Aí ele chega junto, basicamente, comigo, na escola, e aí, enfim, conversando com ele no busão e tal. E aí ele era meio fechado, etc. Hoje ele já vem e me dá um abraço. Eu fui tentar dar um abraço hoje nele na sala, ele já foi mais receoso. Eu falei, oxe, o que aconteceu? Você não quer me dar um abraço? Ele falou, não, ninguém pode me ver abraçando você, não. Me ver abraçando o Tommy, não, senão vão ficar me chamando de viado. Eu falei, você não gosta de me abraçar, não? Você não gosta de mim? Ela falou, pô, eu gosto de você. Então me abraça. Aí ele não conseguiu, tá ligado? É isso. Foda, né? Foda, é esse tipo de parada que a gente precisa pensar, né? Que tá sendo levantado. Porque é um sistema que acaba tolhindo, né, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito importante a gente pensar, pô, tá sendo repetitivo. Que homem a gente tá entregando pra essa sociedade, né, cara? E pensar como eu não consigo não falar sobre isso, nessa masculinidade, né, que tem sido hegemônica e tá atravessando todo mundo. Então, a gente ficar realmente alerta, né, pra o que a gente tá querendo fazer. E entrando Isso é muito louco, né? por outros lados, né? Entrando por outros lados, né? Acho que é um caminho que ele vai e volta, enfim. E aí eu vou trazer a minha experiência também.
quão sensível será que a gente pode deixar com que os meninos sejam pra essa sociedade, tá ligado? Acho que é uma parada que a gente precisa também pensar. Não vou ficar aqui de papo de gratiluz, vamos criar meninos maravilhosos pra esse mundo. Mas a gente tá falando de meninos pretos, né? E aí? Como sensíveis eles vão ser pra essa sociedade? Sabe? Eu acho que é um pensamento que a gente precisa ter também. Acho que a Alan ia falar alguma coisa aí. E é complexo, hein? É. Gratiluz aí também não. Nem tanto, nem tão pouco. Cara, né? Não pode ser demais também. é aquela. E a gente entra numa parada assim, ó. Agora, eu fui um moleque criado por um homem negro, retinto, militar, né? Que tinha que manter uma aparência, que tinha que manter uma conduta por 2 motivos. Por ser militar e por ser preto. Então, tipo, quando tu é um preto militar, a cobrança é 3 vezes maior para tu andar na linha, né? Senão tu vai enfrentar um padre da vida, senão tu vai enfrentar um processo disciplinar do nada. Simplesmente um superior não foi com a tua cara e ele vai aplicar uma situação em você. E isso reflete nos teus filhos. Por que eu falo isso? Porque eu fui um moleque que eu tinha que seguir uma conduta na rua. Eu não sei se eu travei. Não. Não, tá de boa. Eu tinha que seguir uma conduta na rua que orgulhasse o meu pai, no sentido de ser um bom rapaz, né? Ser uma pessoa. Então, tipo, era até uma coisa que ele enchia a boca para falar comigo quando vinha brigar comigo de alguma coisa que eu fiz errado, quando vinha puxar minha orelha. Isso quando ele puxava minha orelha, né? Senão era na base do cacete. Que ele falava que todo mundo abre a boca pra falar bem de ti, não sei o que tu é um guri massa, tu sabe conversar com todo mundo, e aqui tu tá fazendo essa merda, não sei o que. Então, tipo, era 2 mundos. Um mundo de quando eu botava o pé pra fora, um mundo quando eu entrava no colégio, e um mundo quando eu tava entre meus primos, entre a nossa família, né? Que aí realmente eu poderia ser eu. Realmente eu poderia aprontar, eu poderia, sabe, ser criança, né? Ser adolescente. E meu pai, ele acabou trabalhando, o colégio que ele me colocou para trabalhar é um colégio estadual que é ao lado do quartel. Então, até eu brinco, eu sempre falo isso com o Diego e tudo mais aqui, quem escuta a gente ouve falar isso, que tinha uma portinha atrás do quartel, entre o colégio Nereu Ramos e o bombeiro, que, cara, não é possível, que dali foi meu pai que construiu e era só pra ele, porque só ele usava aquela merda. Então, tipo, cara, qualquer coisa que acontecia no colégio, eu sabia que meu pai ia passar por ali em 2 segundos, tá ligado? E com isso, cara, eu levei muito bullying. Com isso, eu fui um rapaz totalmente sem voz. Eu fui aprender a ter voz, a me encontrar, a me ver, a perceber que eu posso ter opinião contrária e não só... essa semana eu até estava reassistindo, né, para dormir o Projeto Evangelho, né? Opa. E que fala sobre, tipo, né, o Shinji, ele só diz sim, ele só diz desculpa, ele só, tipo, faz tudo porque ele quer ser aceito, né? E, cara, quando eu tava vendo isso hoje, com 36 anos, olhando novamente esse anime, eu fiquei, caralho, meu irmão. Olha aí. Sim. O moleque na 5ª série que diz, alguém reclamou, desculpa, alguém falou alguma coisa, tudo bem, e baixa a cabeça, então eu fui me descobrir como Robson, né? Como, tipo, Robson é assim, Robson é esse tipo de pessoa, Robson. E deixei de ser aquele menino bom, aquele menino que não peida, não fede, né? Tá ligado? Aquele menino que faz, né? Quando eu comecei a realmente olhar pra música e tocar na noite, assim, sabe? De tanto
tipo, rasteira que eu levei, entende? E, cara, é uma loucura, porque aí quando a gente fala como que a gente vai criar esse menino, esse preto, qual que é a sensibilidade que a gente vai dar para esse menino, né? Qual que é porque a gente, o que eu penso, né? A gente tem que gerar essa sensibilidade, mas também a gente tem que gerar saídas para essa sensibilidade a ponto de criar uma autodefesa. Quando a gente pensa em sistema de segurança, a gente pensa nisso, né? A gente pensa, tipo, como é que vai funcionar essa autodefesa? Como é que vai funcionar, qual que vai ser o gatilho? Qual vai ser a ação que vai mudar esse padrão, né? E, cara, eu fui um moleque que eu apanhei na rua de uma mulher, de uma menina, e eu estudava no Nereu Ramos, passava pela frente do quartel para ir para casa, e meu primo, meus dois primos, Anderson, eles estudavam no outro colégio que era a 800, a 1K de distância, e ele, nessa época, ele morava no lado contrário. Então, tipo, eu saía do colégio do ponto A, ia pra casa, e ele saía do ponto B, e a gente se encontrava no meio do quartel, né? Passava na frente do quartel. E essa menina, pô, ela foi do... Isso eu tinha, gente, sem brincadeira, eu tinha 16 anos, não era, tipo, pô, 16 anos já sabe se defender, tá ligado? Já sabe, né? Como o Lucas estava falando. E ela foi me empurrando, puxando minha mochila, e eu, cara, cabeça baixa, andando, tentando ignorar, até que meu primo chegou, ele viu lá de longe, ele saiu correndo, ele deu com 2 pés nas costas da menina, pulou assim uma voadeira, deu com 2 pés e não sei o que, não toca... E, cara, épico. E eu levei uma camaçada de um esporro dele, cara, que, cara... Tu não pode deixar isso acontecer, tu tem que, porra, caralho, tu é Barbosa, porra, tu tem que chegar, tu tem, sabe? E tipo, e eu, caralho, porra, mas não, meu pai e minha mãe falam que eu não posso reagir, porque se eu reagir, eu vou perder minha razão, eu não vou poder... Cara, e aí? Entendeu? Foi o que eu aprendi. Errado? Tá? Não tá? Onde é que tá isso? Onde é que... Saca? Sendo que eu sou fruto de uma relação interracial, saca? Então, tipo, é foda. Então, tipo, é muito complicado. É muito complicado, porque eu me lembro que meu pai também me colocou no Kung Fu. Meu pai era faixa preta de Kung Fu. Então, tipo... Agora ele travou, eu acho. E na primeira dançava, ele botava assim, tipo... Robson, travei? Travou. Você falou que seu pai era faixa preta. Pode voltar daí, por favor. Travou de novo. Alô? Voltei? Voltei? Tá. Onde é que eu tô? Onde é que eu parei? Aprende pra fazer figurinha. Você voltar falando que seu pai era faixa preta de Kung Fu. Isso, aí ele me botou pra treinar, cara, e no segundo mês que eu tava treinando... Diga-se de passagem, ele botou pra treinar com ele. Com ele, mas também na escola, né? Na escola, né? E cara, tipo, ele colocava assim, ele queria me ensinar a dar um soco, né? Então, tipo, ele colocou um monte de travesseiro na minha barriga e me deu um soco, cara, doeu. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Pô, travesseiro aqui, e eu fui ensinar isso pra um amigo meu. Não, ó, na casa do amigo meu, coloca aqui o travesseiro que eu vou dar um soco, não vai doer. E eu fiz isso, e cara, a mãe do moleque foi reclamar na escola, e que é isso, tá ligado? Meu pai me tirou do Kung Fu. Simplesmente, meu pai sendo faixa preta, não me treinou mais, tá ligado? Porque teve reclamação que eu me tornei violento e machuquei um amigo e cara, e aí eu virei um moleque, tipo,
nunca fui de brigar assim, e quando eu ia brigar, eu tinha uma certa noção, e só que, cara, com medo, e como é que eu vou me defender? Então, tipo, como é que eu comecei a me defender? Só depois lá na frente que eu fui me defender com palavras e relevando e tentando ser mais inteligente, fugir das abordagens que pode cometer. Eu vinha, sabe? Valentão vem pra cima e eu, pô, vou por aqui, tá ligado? Pô, quantas vezes no caminho de casa eu ia pelo caminho mais longo, mais turbulento pra evitar aquele caminho que eu saberia que ia ter um cara que ia encher o saco. Só que então, tipo, baita ponto que o Lucas trouxe, baita ponto que a gente tá conversando para definir, só que hoje eu penso que, não sei se eu tô errado ou não, tá ligado? Mas eu penso que meus filhos, eles vão ter que aprender a se defender. Eles vão ter que aprender a se defender. Então, tipo, se alguém bater é o que eu falo pra Luna. A Luísa, minha esposa, fica doida da cara, mas eu falo pra ela: Luna, menino te bateu, tu pega o que tiver na tua frente, tu bate de volta. Porque, cara, sinceramente, a minha vivência, o que eu passei, eu não tive oportunidade disso. Então, eu já apanhei de 5 meninos na rua fazendo bullying comigo, que eu só baixei minha cabeça. E você sabia que você podia bater neles? Sentido de força física? Só que o meu medo era eu machucar eles e me fuder em casa. Foda. Imagino que você aguenta. Porque eu já machuquei um amigo, muito mais sabe? porrada, porque eu consigo. Ai, desculpa, tô cortando. Mas era uma coisa que eu queria fazer lá atrás. Mas enfim, é invasiva, não sei. Mas às vezes eu consigo ver no. E não precisa responder também, mas é só um comentário que eu também tô cortando, Wesley. Eu consigo ver no olhar de um aluno ou de uma pessoa se o pai dele batia com cinta, com a mão aberta ou com a mão fechada. Tá ligado? Ih, meu mano. Eu apanhei com o cinturão do bombeiro, rapaz. E só que assim, a gente tem que entender quando a gente fala desse assunto. Chegou uma hora que parou de doer o soco ou nunca para? Não chegou a esse ponto. Isso que eu ia falar agora. A gente tem que começar a entender, as ferramentas que nossos pais tinham. Então, tipo, a ferramenta que meu pai teve, meu pai é um homem de 69, cara, sabe? De 1969, um homem negro. Então, tipo, o meu bisavô era alcoólatra. Então, tipo, as ferramentas que ele recebeu e todas as ferramentas que meu pai recebeu, eu abro minha boca pra falar. Eu apanhei muito, mas eu nunca apanhei sem motivo. eu nunca apanhei sem uma justificativa pro tamanho da surra, sabe? Eu nunca fui espancado, tá ligado? Eu apanhei com coisas que meu pai julgava ser inadmissíveis, e hoje eu entendo que, cara, não precisava bater, mas precisava, assim, realmente um grande esporro, uma grande conversa, sabe? Uma chamada de atenção. Então, tipo, qual que era a ferramenta dele? Era essa. Então, um homem militar. Então... Nossa, muito pouco tem a se dizer a respeito disso. Wesley, por favor, pode abaixar sua mão e falar. Eu queria falar do contraponto aí do que o Robson trouxe, né, que também é essa, e fala em demasia, né, desse estímulo à violência, à competição de qualquer forma. Assim, eu vi morando com a minha mãe, né, mãe solo na cidade de Tiradentes, na época que, tipo, se hoje em dia quem mora lá acha que é perigoso, tá tranquilo, hoje tá de boa. Mas antes era muito mais violenta, né, a ponto de você ter que, tipo... Eu acho Travou também ou foi? Travou. Não só travou. Deixa eu ver se ele parou na parte da violência da cidade de Tiradentes e a melhor, não, né? Não foi só eu, ó. Não foi só eu. Não tô sozinho. Não, ele travou também. Vamos ver se ele volta. Bom, enquanto ele não volta, se ele não voltar, eis que chega Luan. E aí, Luan? Tá ouvindo a gente aí? Boa noite. Oi, Luan. Boa noite, Luan. Salve, Luan.
Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Fala, gente, beleza? Boa noite. Acabei de colocar o rodar pra dormir, cara. Falei, acho que dá tempo ainda. Sempre Me dá. correndo aqui. Nossa. A gente passou por uns pontos aqui, eu não sei em que parte você acompanhou, né? A gente tava falando aqui, começamos a falar de autonomia, né? Autonomia e a perda dela, né? Com a chegada de um filho. Eu acho que você tem bastante para falar a respeito disso. E a gente acabou entrando em outro assunto, falando sobre esse meio termo de sensibilidade que a gente tem que dar aos nossos meninos para que eles cheguem nessa sociedade, né? E ainda sejam humanizados, humanizáveis e também não sejam moídos pelo sistema. Mas o Wesley estava falando e ele voltou. Wesley, ele conclui e se você quiser falar, Luan, na sequência já fica com você. Beleza, ó. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Sim, tá. Sim. Beleza. Então, e aí falando desse contraponto, né? A minha mãe, em busca da minha defesa, né? Ela sempre me orientou a não revidar, né? Sempre procurar o caminho mais brando, como o Robson tinha comentado aí, e foi com ele. Porém, no ambiente, quando eu estava com familiares homens pretos, o incentivo era oposto, né? A gente tinha que se degladiar, a gente tinha que provar sempre que alguém era maior ou era melhor que alguém. E eu tenho só um primo da mesma idade, assim, próxima. Só ele. E a gente sempre foi criado numa disputa. Sempre. Isso eu lembro desde pequeno. A minha mãe e a mãe dele são gêmeas. E não por elas. Por elas a gente sempre foi criado pra estar junto, ser unido, estar bem, etc e tal. E, né, falando de uma conexão. Mas pelos meus tios, pelos meus, né, eu lembro do começo de quem era mais malandro, né, ele se usava muito essa palavra, né, que você é mais malandro, não, o seu primo é mais malandro que você, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então a gente tinha sempre que se provar. E eu percebo que assim, eu demorei pra fazer essa curva, e eu nem posso falar por ele, entendeu? Mas eu demorei pra fazer essa curva de, tipo, tá lá no pico da disputa e querer voltar e não aguentar mais. Falar, cara, eu não quero mais disputar, cara. Eu não quero, tipo, tá ligado? Assim, eu hoje, eu não sou não sou um cara de fazer muitos rolês, já fui na adolescência. Mas hoje eu não gosto muito de ambiente de rolê porque rola isso. Pra mim é um ambiente de pressão. Porque, tipo, é um ambiente que me estimula a essa competição, tá ligado? Porque parece que os outros caras que estão lá não perceberam que estão fazendo isso pra gente. A gente não precisa seguir isso, entendeu? Então, é uma parada que eu trago desse contraponto também, de tipo, esse estímulo, até que ponto você... E aí, falando dos efeitos, né? Essa olhar pra essa sensibilidade fica muito mais difícil também. Quando você chega nesse nível de ter que se provar o tempo todo pra alguém, ter que disputar o tempo todo o espaço, ainda mais sendo o seu semelhante. Sim. Pô, faz muito sentido, né? Mesmo os atravessamentos, etc e tal, entendeu? Não, pode crer. Acho que tem muito disso, né? O produto do meio também, né? E performances diferentes em meios diferentes. Mas eu vou deixar o Luan falar, por favor, Luan. Se você quiser aí deixar a sua contribuição para esse episódio. Cara, cheguei aqui, tava ouvindo um pouco do Wesley aqui, né? Eu peguei um pouquinho da fala do Robson também. Mas sobre esse ponto, assim, eu acho que eu tô um pouco com o Wesley também, sabe, cara? Eu acho que é foda pra caramba. E os danos dessa competição, né, que a gente é colocado, a gente vê sempre no futuro. Porque eu acho que todo mundo aqui, enquanto adolescente, principalmente, passou por esse lugar da disputa, né? E eu tenho pensado bastante ultimamente sobre isso, né? Principalmente no meu trampo, assim. Como que esse lugar da autoestima é confundido, sabe? Às vezes eu tá competindo com alguém quando... Não, só tô fazendo o meu e eu confio no meu trampo e vou seguindo, sabe? Isso trazendo, assim, pra esse contexto, né? Mas pensando nesse lugar
suponho eu que vocês iniciaram falando, né, que eu não peguei desde o começo, de paternidade, da questão racial, eu tento não, embora eu ainda nem fale isso com o Rudá, mas eu tento não deixar isso também subjetivo, sabe, na minha postura com o Rudá, que ele precise competir com alguém. Entende que ele precisa estar sempre olhando pro lado, assim, porque eu acho isso perigoso. Ele meio que se perde do rolê dele, se encontrar enquanto uma criança, depois no futuro um adolescente e mais no futuro ainda um adulto. Porque esse tipo de coisa ele vai ver. Bom ou ruim é o que você falou, né? É o produto. Então acho que ele vai ver isso mais cedo ou mais tarde, e aí cabe a nós, enquanto pai, ir guiando ele. Entende? Mas eu acho perigoso pra caramba, assim. Eu nem sei se, né, até hoje eu consegui fazer essa curva que o Wesley fez. Eu acho que eu ainda tô tentando, assim, cara, porque é uma parada que tá muito introjetada dentro da gente, né? A gente foi muito ensinado desde cedo de tá competindo. Ser o negão e não o neguinho, né? Entendeu? E dentro da lógica que a gente vive, não cabe uma outra postura que não de competir, cara. Entende? É meio que assim, né? A gente vive na era dos coaches, cara. Então, por mais que a gente não seja adepto a essa ideia, ela tá pairando aí o inconsciente de todo mundo. Então, todas as falas, por mais otimistas que elas sejam, elas têm esse tom de coach. Sim. E você tem que ser melhor que... Sabe? Sempre você tem que ser melhor ou mais que alguém. Né? Eu acho isso foda pra caralho, assim, porque às vezes eu tava pensando, né? Agora eu me mudei recentemente, falei, porra, é uma preguiça, às vezes eu queria só ficar de boa aqui, né? Instalei uma rede na sala, falei, queria só ficar de boa na minha rede, sabe? Não competir com ninguém, porra, tenho que sair. Entende? Então, eu tento não passar isso, assim, pro Rudá, e eu tô muito nesse momento, assim, né? De tentar não deixar isso também implícito na minha postura com ele, nas minhas ações, porque o meu pai também me ensinou isso. Assim como o Wesley, assim como o Robson estava falando também do pai dele, né? Da postura que o pai dele teve e ele justifica. Então eu tento só deixar que ele escolha o caminho dele, embora seja foda pra caralho, né? Porque tem o contraponto também de tudo isso que eu tô dizendo. Mas acho que talvez seja o melhor dos caminhos, né? Que a gente consiga criar nesse momento. Nossa. Eu acho que o mais importante de tudo, assim, de tudo isso, né, dessa construção, é a gente não ter a pretensão, como a gente não teve, que eu acho muito bom, de arranjar respostas, né? Eu acho que todo mundo aqui levantou questionamentos e eu acho que a gente sair daqui com esses questionamentos vai ser muito mais efetivo do que a gente ficar buscando respostas, né? Eu gosto e também não posso deixar de falar que durante esse mês a gente vai ficar procurando desenvolver ferramentas, né, para isso. Mas tudo tem que partir de um questionamento, né? Não adianta quem chegar com a resposta dar a impressão de que tá pronto. E muito longe disso, né? Ninguém tá aqui querendo mostrar que tá pronto para nada. E eu achei legal que vocês trouxeram questionamentos e situações e não respostas, sabe? E eu acho isso muito bom. Até vai muito ao encontro do que eu penso, né? Que como é que a gente vai colocar respostas para as questões que a gente está lidando, não são nossas, e quão limitador é criar respostas para isso, né? De um jeito que seja universal. Afinal de contas, nós não queremos ser esses sujeitos universais, a gente está falando em singularizar a subjetividade. Então acho muito legal. E se vocês não tiverem nada a acrescentar, eu vou encerrar essa nossa gravação aqui com esses questionamentos para mais um mês aí. A não ser que alguém queira falar alguma coisa, o microfone tá aberto. Eu posso falar. Por favor. Você que foi o foco da nossa conversa hoje. Gente, obrigado. Queria agradecer a todo mundo, obrigado. É sempre bem forte, né? E tem que ser mesmo. Não é... É sempre profundo, né? Sempre parece que é um mergulho mesmo, né? Eu lembro do quadro mergulho, sempre necessário. Eu fico pensando muito, né, do que o Wesley falou que me impactou e que me fez falar, né? De ser o negão e não o neguinho. Cara, porra, mano. Deixa eu absorver isso primeiro. Foda. E aí, enfim.
Eu faço parte de uma associação também chamada ABPN, né, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. E lá, enfim, teve uma palestra do MC Thiele, que é considerado o primeiro MC, né, homem trans do Brasil desde 86. Tá na correria, tá ligado? Também o Mano Trans. E aí, ele falou uma fita nessa palestra que me foi pegando, né? Tanto as histórias do rap nacional, quanto as fitas que vai vendo no... Essa palestra tá aí pra todo mundo ver na BPN também, chave. E aí, mano, falou o seguinte, que as histórias que se contam sempre de uma transição entre uma hipomasculinidade, né? O cara fracassado, e você sabe quem é um cara fracassado. E a transformação disso numa hipermasculinidade do cara fodão. Então eu fico pensando nisso, tá ligado? Que construção de masculinidade a gente tá criando? E aí vem, eu não lembro quem falou isso também no grupo, de que ficou super mal também, entrou nesse rolê também da crise do super-homem, né? De que viu que não tava dando conta de tudo, tá ligado? Também ficou mal. Não é nessa saída, tá ligado? Se tornar um hiper-homem, um super-homem que vai resolver tudo, tá ligado? É aqui, no coletivo, é trocando ideia. E aí, mano, é isso. Muitas vezes a gente não vai ter resposta, não. Mas só de falar, mano, vou pro caralho, tá ligado? Tá tirando tua fita. Ou como eu costumo responder quando alguém me pergunta assim, cara, como que você consegue? Eu digo, eu não consigo. Eu falho sempre, eu falho direto. Só que eu continuo tentando, tá ligado? É isso. É isso que as pessoas veem a tentativa, né? Não é o êxito. Não é que eu tô conseguindo, não. Na visão de vocês, talvez, mas na minha eu falho direto. Tá ligado? E é isso. Isso que é também bem limitante, né? Falar como você consegue, te bota numa imagem de que tá pronto, né? Que fez, e aí, e agora? Entendeu? E é meio foda isso, porque a gente tá tentando, né? Tá tentando, isso aqui é tentativa, pô. É tentativa. Tá maluco? Nossa, mais alguém quer dizer alguma coisa? Bom, gente, então eu vou dar para encerrar esse resenha aqui. Estamos em outubro, né? Esse programa está sendo gravado para outubro, então eu espero que quem ouviu a gente continue aí com os questionamentos e que quem queira trazer a resposta, que a gente leve lá para o grupo e debata. Quem quiser trazer alguma coisa, eu tenho certeza que a gente está à disposição para desenvolver qualquer coisa. Então, muito obrigado a vocês, né, que me ajudaram aqui a criar mais um programa memorável, que tinha a pretensão de ser bacana, mas sempre vai lá e supera as expectativas, encher a cabeça dos nossos ouvintes aí de questionamentos, que é o que eu acho mais bacana. E é isso, o resenha se encerra por aqui, e agora a gente já tá em off, e eu queria agradecer novamente a vocês.